Se você está atento aí nos últimos anos, com certeza você já ouviu falar de Jordan Peterson e com certeza você já ouviu falar deste livro aqui, né? O que fez Jordan Peterson ficar famoso, Paderel, que é os 12 regras para a vida. É muito comum cada um querer falar sobre as regrinhas. Ah, regra 1, regra 2, eu não vou fazer isso. Eu vou só trazer um trecho, se eu não me engano é da última regra, mas é um trechinho muito bom em que o Jordan Peterson ajuda a gente a lidar com um momento de tensão, um momento em que você é inundado pelo caos. O que você faz nessa hora? Ele dá 3 dicas, eu acho elas extremamente preciosas. Eu usei isso muito em consultório, eu usei isso muito na minha vida e eu acho que vai servir para você. Preste atenção. Página 361, lá embaixo, tá? As exigências do dia a dia não param só porque você foi atingido por uma catástrofe. Tudo o que faz no cotidiano ainda tem que ser feito. Então, como lidar com isso? Aqui estão algumas coisas que aprendemos. 3 coisinhas, vamos lá. Primeira, reserve um tempo para conversar e pensar sobre a doença ou qualquer outra crise e como deveria lidar com ela a cada dia. Não fale ou pense sobre ela de qualquer outra forma. Se não limitar seu efeito, você ficará exausto e tudo começará a desmoronar. Primeira dica que o Jordan Peterson dá é o quê? Reserve um tempo para pensar e para conversar. Ou seja, você está passando por um divórcio. Não adianta ficar pensando isso 24 horas por dia. Não. Vá fazer as suas coisas e em algum momento do dia você reserva para pensar nisso. No sentido, tá. Vamos voltar então agora. Vamos lidar com isso daqui, que é um problema. Se você está passando por uma perda, a mesma coisa. Siga o melhor que você consegue a sua vida cotidiana, fazendo as coisas que precisam ser feitas e então em um certo momento você reserva para pensar em quanto isso influenciou, qual é o significado disso na sua vida e assim por diante. O Jordan ainda até fala, quando surgirem preocupações relacionadas com a crise em outros momentos, lembre-se de que você pensará nelas durante o período reservado para tal. E isso geralmente funciona. O que o Jordan Peterson está falando aqui é o quê? Se você então está no seu cotidiano lidando com as coisas e vir alguma coisa relacionada, se puder anote, se puder escreva, se puder deixe isso para depois, tá? Porque aí você consegue ter uma clareza, juntar todos os dados e ter tempo para resolver. Porque uma crise, ela não é algo que você consegue pensar em segundo plano, né? Hoje em dia todo mundo tem isso, né? A gente tá aqui assistindo uma coisa, tá aqui na segunda tela, sempre essa coisa de pensar no segundo plano, né? Eu estou fazendo uma coisa e pensando em outra. Uma crise normalmente faz com que isso te sature emocionalmente. Faz com que para você lidar com essa crise tenha muita dificuldade. Então, o que você tem que fazer? Você vai ter que reservar, você vai ter que dedicar um tempo e um espaço emocional e um tempo, de fato, um tempo real na sua agenda para pensar sobre aquilo. Senão não vai dar certo. Pelo que o Jordan Peterson diz, você vai ser inundado por isso. E vamos ser sinceros, quantas vezes a gente não faz essa divisão de tempo, essa divisão de atenção e a gente não acaba inundando toda a realidade? A gente não acaba pegando um problema que existe e inundando tudo, porque não para de pensar nisso. Não para de pensar nisso. Vou dar um exemplo. Conheci uma mulher em que o marido faleceu e a filha tem 2 anos. O que ela faz? Ela se dedica para a filha o melhor que ela pode, cuida da filha, tudo mais, bababá, leva para a escola, vai para o trabalho que dá, bababá. A hora em que ela tem um tempo, que normalmente na hora do almoço, é a hora que às vezes ela relaxa. É a hora que então ela pode até mesmo chorar, né? Tem até um episódio muito interessante do Modern Love, da 3ª temporada, se eu não me engano. É um seriado da Prime Video. Em que é uma mulher em que o marido faleceu há muito tempo e ela, enquanto ela está dirigindo o carro, ela vai conversando com ele. Quando ela está dirigindo sozinha, ela vai conversando com ele. Porque era assim que ela fazia na rotina dela. E ali, a hora que ela extravasa, coisa e tal, quando ela fecha a porta do carro, ela não volta a pensar nele. Ela não é que não volta a pensar nele, mas ela não entra mais nesse estado de reflexão e de luto e de melhorar e de argumentar e de tentar organizar as coisas na sua própria cabeça. Então, a primeira dica do Jordan é essa, tá? Jordan mandando muito bem. Ou seja, reserve esse tempo. E normalmente isso funciona, é o que ele diz. Eu acho que vale a pena, eu já vi funcionar tanto na minha vida como na vida de outras pessoas. Segunda dica. Mude a unidade de tempo que você usa para marcar a sua vida.
Quando o sol estiver brilhando, os tempos forem bons e as colheitas abundantes, você pode fazer planos para o mês seguinte, ano seguinte e para os próximos 5 anos. Você poderá até sonhar com uma década de antecedência, mas não pode fazer isso quando sua perna estiver presa na boca de um jacaré. Segunda dica, né? Você tem que mudar a unidade de tempo que você usa, tá? Então, o que acontece é que durante uma crise, durante o caos, durante uma dificuldade que você está passando, é visível que isso te impacta demais emocionalmente, intelectualmente, racionalmente. Então pode ser que agora você está passando pela dificuldade atual, se você projetar alguma coisa, só vai ser catástrofe. Se você projetar alguma coisa daqui um mês, só vai ser caos. Muitas vezes, quando você está lidando com alguém que está em crise de ansiedade, um surto psicótico, ou então está numa crise bipolar, uma pessoa que está passando por uma dificuldade, um isolamento muito grande, coisa e tal, você tem que olhar para essa pessoa e falar: vou cuidar dela hoje com o que for necessário hoje. Amanhã eu vou cuidar com o que for necessário amanhã, depois de amanhã com o que for necessário depois de amanhã, e assim por diante. Viva o presente, viva agora. E depois, quando o tempo começar a melhor, comece a fazer mais planos. Então, muitas vezes a gente se afoba, a gente se gasta, porque no meio do olho do furacão, a gente quer tirar conclusões para a vida toda. No meio do olho do furacão, a gente quer já antecipar algumas coisas. Não. Simplesmente cuide do seu dia, faça com que seu dia renda. Preste atenção no seu dia e amanhã acorde preparado para uma nova batalha e assim por diante. Essa é a segunda dica que o Jordan dá e eu acho essa dica bem importante. Principalmente porque nós estamos numa época de ansiedade e todo mundo é muito ansioso. Então todo mundo fica antecipando e fica com preocupações, fica se preocupando com as coisas. Então pense nisso, tá? Diminua talvez essa régua. Ou então, como ele diz, né, mude a unidade de tempo que você marca a sua vida. Ou então você vai olhar e falar: tá, eu vou diminuir a régua, eu vou cuidar de hoje. Quando que isso vai melhorar? Sei lá, daqui uns 20 anos. Não tenho como saber. Se for pensar no futuro, pensa no futuro muito longínquo. Em que isso aqui já não é mais um problema. Mas sai às vezes desse cálculo semanal, mensal, anual. E aí, como é que vai ser? Porque daí você entra também naquele negócio. Eu não tô vendo melhora. Por quê? Porque você está muito ansioso. Você está querendo resolver as coisas para ontem. E você não está percebendo que você tem que pensar no dia de hoje. Hoje fiz isso, amanhã vou fazer o meu melhor como eu fiz hoje. E a terceira dica que o Jordan dá é: tenha cuidado. Coloque as coisas que pode controlar em ordem. Arrume o que está desorganizado e deixe o que está bom melhor. Se você for cuidadoso, conseguirá lidar com isso. A terceira dica é o quê? Melhore o que já está bom. Vamos dar um exemplo. Uma vez eu conversei com um rapaz e ele falou: minha tia está passando por uma dificuldade financeira, minha tia está passando por uma dificuldade no trabalho dela e ela está tendo crise de ansiedade e ela não consegue mais trabalhar, acho que ela era professora, alguma coisa assim, e daí eu não sei o que fazer, eu queria ajudá-la, eu já tentei entrar em contato, eu não consigo ajudar. E toda vez que eu vou visitar minha tia, a gente entra nesse assunto e a gente acaba brigando porque ela acha que eu estou exigindo demais dela, eu não sei mais o que fazer. Eu olhei para ele e falei: vai lá e lave a louça da casa dela. Vai lá e lave a roupa dela. Dobre a roupa dela. Vai lá e faça uma comida se você souber fazer comida. Mas isso não resolve o problema. Talvez não resolva o problema, mas talvez melhore aquilo que já está bom. É melhor você pensar numa treta gigantesca, numa crise, numa casa organizada, com louça lavada, com comida na mesa, com alguém cuidando dos seus bichinhos, dos seus gatinhos, coisa e tal? Ou é melhor você pensar em tudo isso e ter que lidar com todas essas coisas cotidianas? E aí eu lembro que esse rapaz foi lá e realmente ele falou: cara, foi muito melhor. Eu falei: vá lá, console a sua tia. Muitas vezes a gente perde um pouco essa noção, entendeu? Essa noção de que se eu não consigo resolver o problema, eu não vou ficar tentando resolver o problema. Não, se eu não consigo resolver o problema, então o que eu vou fazer? Eu vou melhorar todo o resto. É tipo quando você descobre que alguém tem uma doença grave. Descobre que a pessoa tem um câncer. Você não é o médico oncologista que vai conseguir de forma efetiva ajudá-lo. Você vai tentar fazer tudo que você pode ali, né? Contatar. Mas quando você não consegue mais isso, você não consegue mais aliviar a dor daquela pessoa, então você faça aquilo que já está organizado, né? Prepare um café,
dê o consolo, escute o que ele tem para dizer, se coloque ali à disposição, tente mudar de assunto, pense alguma... Não, vamos passear, coisa e tal. Ah, pô, não tô muito legal. Não, vamos lá, babá. Esse tipo de coisa a gente tem que fazer. E muitas vezes a gente tem que fazer isso com nós mesmos. Pega na tua vida, você está passando por uma dificuldade, coisa e tal, melhora o que você consegue. E então, na hora em que você tiver tempo, como diz lá a primeira regra, você pensa na treta. Mas melhore. Né? O caso que eu dei aqui da minha paciente, de, pô, beleza, seja a melhor mãe que você pode ser para sua filha de 2 anos. Então, melhor ainda do que você poderia ser. E então, depois, quando você tiver tempo, você pensa nisso. Melhore o que está bom. Entende? Que daí, pelo menos, o ambiente, os problemas da sua vida vão se tornar só um. Ah, mas é um problema insolúvel no momento. Ok. Mas pelo menos hoje, você fez o seu melhor. Cada dia basta o seu cuidado, você fez o seu melhor. Entende? Você melhorou o que estava bom. E então, no final das contas, você tem mais tempo até para pensar em como solucionar esse problema. Enfim, essas são as 3 dicas aí do Jordan Peterson, tá? Diante do caos. 3 dicas muito boas. O que você achou delas? Escreve pra mim aqui embaixo. Faz sentido o que o Jordan Peterson falou? Faz sentido o que eu tô falando aqui? Escreve pra mim aqui embaixo, me conta, me relata, vamos conversar. Se você passou por alguma situação dessa, alguma dificuldade, hein? E teve que fazer essas coisas e funcionaram, como é que foi isso na sua vida? Claro, me siga aqui no canal e compartilhe isso com quem você achar que é legal, no seu grupo de família, com qualquer pessoa, porque eu acho que essas dicas, por mais que você não esteja passando por alguma dificuldade agora, elas servem muito bem como um certo tipo de roteiro para quando você estiver passando. Beleza? Um grande abraço, até, tchau, tchau.